Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da palavra viva do Deus vivo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 6. Vamos ver esse texto que fala sobre a morte de João Batista, o precursor do Messias. Marcos capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 29. E o tema da nossa mensagem é esse: a escravidão do pecado. Veremos neste texto alguns comportamentos dessa escravidão. E o primeiro ponto diz assim: alguns têm a sua consciência afligida por causa do pecado. Então a consciência fica pesada, há um peso, há um remorso. Não é propriamente um arrependimento, mas é um remorso. Como, por exemplo, Judas, que traiu a Jesus, ele ficou com a consciência afligida. Aquilo ali foi um remorso por causa da traição que ele havia cometido. Assim também Herodes ficou com a consciência pesada por ter mandado matar João Batista, pois ele considerava João como um santo, como justo, mas ele matou. A consciência dele então ficou pesada por isso. Ele ficou incomodado com aquilo. Olha o versículo 16, o que diz. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. A consciência dele estava acusando ele daquele ato, daquele homicídio, e ele então não estava em paz. Mas ele não se arrependeu. Nesse ponto, amados irmãos, é que já existe outros que têm a sua consciência cauterizada. A sua consciência já não lhe aflige mais, já não incomoda, já não há nem remorso. A pessoa peca e muitas vezes peca sorrindo, peca alegre, peca com satisfação. Aquele pecado já não lhe incomoda. Pecar se tornou um hábito, uma prática normal na sua vida. Já não há mais nenhuma acusação da consciência dizendo que aquilo ali está errado. Há esses dois tipos de característica no que diz respeito à consciência. Uma consciência que fica afligida por causa do pecado, mas a outra consciência que está cauterizada, que não sente nenhuma dor, nenhum remorso. Então isso é uma das características da escravidão do pecado. Em segundo lugar, amados irmãos, outra característica é essa daí. Mesmo sabendo que é pecado, a pessoa continua no erro, pois aquilo está lhe trazendo algum tipo de benefício. A pessoa de alguma forma está sendo beneficiada. Aquele pecado, aquele erro, aquela falha está trazendo para a pessoa algum prestígio, algum privilégio, quem sabe alguma alegria, algum dinheiro, algum prazer. E por conta de estar recebendo essas coisas, mesmo sabendo que está errado ou errada, continua no erro por causa desses benefícios. Veja o versículo 19. Diz assim: Herodias odiava, querendo matá-lo, e não podia. Herodias tinha o seu marido, Filipe, irmão de Herodes. Ela deixa Filipe, vai se relacionar com Herodes. Aquilo estava dando algum privilégio para ela, algum benefício, algumas pompas, honras, quem sabe. Mas ela sabia que o que ela fez estava errado, sabia, mas no entanto, mesmo sabendo, ela continuou no erro, continuou no pecado. E em terceiro lugar, amados irmãos, outros ficam assim perplexos diante da verdade do evangelho. Perplexo. A mensagem do evangelho toca-lhe o coração, fala-lhe ao coração.
mas não resulta em arrependimento, não resulta em um conserto. Olha o versículo 20 e o versículo 26, o que diz? Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ficava perplexo, escutando de boa mente. Mas, no entanto, não havia arrependimento, não havia conserto. Continuava no erro, continuava fazendo as mesmas coisas. Versículo 26 vai dizer assim: entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. Ele ficou muito triste porque foi pedida a cabeça de João Batista, mas aquela tristeza, aquela perplexidade não produziu arrependimento. Continua no erro, continua na prática dos pecados, vivendo uma vida conforme a escravidão do pecado lhe determina. Em quarto lugar, amados irmãos, essa escravidão ao pecado tem levado muitas pessoas a perderem muitas coisas. A filha de Herodias dançou e Herodes então prometeu dar-lhe a metade do reino. Olha, o que você me impedir, eu te dou. A metade do reino, se você me pedir. Ele perderia a metade do reino se a menina pedisse. Quantas pessoas têm perdido, amados irmãos, a saúde? Quantas pessoas têm perdido o dinheiro, a família? Perdido o bom nome, perdido a moral, perdido bons princípios, princípios éticos, princípios morais. Então a escravidão, essa escravidão do pecado, leva a pessoa a perder em coisas preciosas, coisas importantes em sua vida. E quantas pessoas têm perdido tantas coisas que não poderiam perder, que jamais poderiam perder, e hoje estão vivendo vidas infelizes, vidas tristes, por causa da escravidão do pecado. Em quinto lugar, a escravidão do pecado leva as pessoas a não darem o valor às coisas de Deus. Não darem valor às coisas de Deus, mas dão valor às coisas do pecado, do diabo e do mundo. Aqui estava João Batista, servo do Senhor, profeta do Senhor. Jesus chegou a dizer de João Batista: olha, dos nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, ele ressalta a importância de João Batista por ele ser o precursor do Messias. Era um homem muito querido na comunidade cristã, tinha discípulos, era um homem de um valor, era santo, justo, mas, no entanto, aquelas pessoas não deram valor a João Batista, o servo do Senhor. A escravidão do pecado leva as pessoas a não darem valor a tudo que é de Deus. Quantas vezes pessoas são convidadas, por exemplo, a participarem de uma reunião de culto na igreja, mas preferem estar numa festa, preferem estar na mesa de um bar? Qual é mais valioso? Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Mas o pecador que está na situação de escravo do pecado, irmãos, vivendo essa escravidão, não dá valor àquilo que é de Deus. Prefere o que o pecado lhe oferece, o que o diabo lhe oferece, o que o mundo lhe oferece. Foi isso que aconteceu nesse texto. E para nós concluirmos, irmãos, esta palavra,
Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele pode libertar o homem dessa escravidão. Só Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus que tem o poder de quebrar as correntes dessa escravidão. Só Jesus que tem esse poder. E ele veio justamente para desfazer as obras do diabo. Ele veio justamente para tirar o homem da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo veio para isso e ele tem feito isso na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, aleluias, glória a Deus, tem sido liberta, tem sido tirada dessa escravidão. Porque só Jesus pode dar liberdade para viver uma vida com Deus. Em segundo lugar, o pecador deve reconhecer a gravidade do pecado. Enquanto o pecador não reconhece a gravidade do erro, do pecado, não haverá arrependimento. Como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. Ele pecou daquela maneira tão grande, mas um dia ele sentiu a gravidade do pecado. Um dia ele sentiu que o que ele cometeu foi muito grave, muito feio, terrível. Ele então voltou para o Pai arrependido. Então, o pecador ele precisa reconhecer a gravidade do pecado, o quanto que o pecado é hediondo aos olhos de Deus, o quanto que o pecado é abominável aos olhos de Deus, o quanto que o pecado é grave aos olhos do Deus que é todo santo. E em terceiro lugar, o evangelho chama o homem ao arrependimento. Foi o ministério de João Batista quando ele começou. Arrependei-vos e crede no evangelho. Era essa a mensagem de João Batista, chamando aquelas pessoas ao arrependimento. Essa é a mensagem do evangelho. Porque somente o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento vai tirar a pessoa dessa escravidão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor.